mas a palavra tem todo o poder. O louvor liberta, o louvor transforma, é um preparo para a palavra. E Satanás envia os seus demônios para tentar travar na nave da igreja, na lateral da igreja, atrás da igreja. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que é o Santo do Senhor, ele dá ordem ao nosso respeito para nos guardar aonde quer que nós formos. E este entendimento, ao som da marcha, ao som da trombeta, ao som da gaita de fole, ao som do símbolo, ao som da flauta, vai bater em retirada, porque diz a palavra de Deus: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, aplauda, bate palma ao Senhor, glorifica ao Senhor, dá aleluia ao Senhor, porque esta batalha é nossa, ela é ganha pelo sangue de Jesus. Deixa cair aí, deixa cair aí, deixa cair aí. O anjo com a espada desembaiada, corta laço, quebra o arco, corta lança, queima calma, fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre a terra. O que é teu, o que é teu, ninguém pode tirar. Deus te deu, é teu. Toca aí. Se quiser ficar de pé, fica. É pra guerrear, é pra pelejar, mas a peleja não é nossa, mas sim é do Senhor. Dá lugar, viemos buscar o que é nosso, é herança, é perpétua, é do Senhor. Encaramassou, quem passai, quem foi amar. Tu vai sair daqui hoje voando, tu vai sair daqui hoje levinho. Esse jugo, esse fardo não é pra tu carregar. Isso é mentira de Satanás. Você é livre, você é livre. Osana, levanta a tua mão. Você é livre, Deus vai honrar. Eu contemplo a face dos irmãos, já diferente. Esse lugar, esse não é Betel, é casa de Deus. Casa de Deus, é casa de Deus. Oh, Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus. Irmão, treme tudo, irmão, treme tudo. Dá um frio, um fervor aqui dentro, mas é o peso da responsabilidade, é dependência do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não vai haver impedimento, a palavra vai cortar aqui, a palavra vai cortar aí, porque ela é poderosa, mais poderosa e mais cortante, como espada de dois gumes. Corta de um lado, corta de outro, corta aqui, corta aí, corta aqui, corta aí, e põe tudo no lugar. Deixa Deus usar, deixa Deus te sacudir, deixa Deus chacoalhar. A videira é do Senhor, e se nós somos os ramos, temos que estar enxergado nela. Deixa ele sacudir, deixa ele sacudir a videira, deixa ele chacoalhar a videira. A vinha é tua, não tem preço, a vinha é tua. Louvado seja o nome do Senhor. Continua dando glória.
instrumentos. Desce fogo do céu. Vem um alarido de guerra, dizendo assim: a festa no meu arraial, diz o Senhor. Os meus santos, os meus eleitos vão sair com a botija cheia, porque assim eu, Senhor, determinei para esta noite, em nome de Jesus. Deixa, aleluia, aleluia. Abra suas Bíblias junto comigo. Livro 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículo de número 40 ao 42, e na sequência o capítulo 7 até o versículo 3. Eu amo a palavra, eu amo receber a palavra, e o poder, a unção, a libertação, a restituição, a transformação, ela vem pelo poder da palavra. Crente, servo de Deus que não gosta de ouvir palavra, tem alguma coisa errada. Porque a minha Bíblia diz, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Todas as coisas foram formadas pela palavra. Sem ela, nada que foi feito se fez. É a palavra de Deus. Então, se o salmista declarou: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, ele escondeu a palavra. Então o segredo está na palavra. Se tem alguém aí que não gosta de ouvir a palavra, hoje você vai passar a gostar. Aleluia. Versículo de número 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repusa o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, o teu servo. Capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, aleluia, e consumiu o holocausto, oh glória a Deus, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquela casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh, glórias a Deus! Aleluia! É a glória de Deus! Oh, aleluia! É com grande temor e tremor que eu estou à frente desse púlpito e diante da amada igreja. Já fiz uma oração antes de subir aqui, e estou expressando, externando e passando isso para a igreja. Eu estou aqui dependente do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence e liberta o homem e a mulher do pecado. Estou como expositor da palavra santa e bendita de Deus, e é com muito temor e tremor, sou cônscio da minha responsabilidade de estar aqui. E eu fiz um pacto com meu Deus, e uma aliança foi estabelecida através do meu Deus para comigo. Meu filho, te levantei para pregar a minha palavra. Até o momento em que tu pregares a minha palavra como eu te dou, ali eu estarei contigo. Então eu sou cônscio, eu tenho que pregar aquilo que Deus me deu. Oh, aleluia. Não tem como
e já estava muito velho, e já estava sentindo problema nos seus ossos, e já vivia deitado o tempo todo. E Deus já começaram a palestrar com Davi e dizer: Davi, meu filho, tu está chegando ao fim dos teus dias dessa terra. É necessário levantar um outro rei para ser colocado, posto em teu lugar. E Davi, como um vaso na mão de Deus, Davi, como um homem obediente e temente a Deus, de pronto ele atende ao pedido do Senhor. E no mesmo livro, só que no capítulo 2, verso 1, nós vamos ver Davi instruindo a Salomão, teu filho: Salomão, meu filho, está teu pai indo para o caminho de todos os mortais. Tu, pois, meu filho, conhece e serve o Deus de teu pai, honra ele, sê tu, pois, homem. O que é que eu quero trazer para a igreja? Tudo começa com uma escolha de Deus para a minha vida e para a sua vida. Depois vem as instruções para nós seguirmos uma diretriz. E que diretriz é essa? É o ensino das leis, mandamentos e estatutos do Senhor, através da sua poderosa e incomparável palavra. Se você quer ser bem sucedido, bem-aventurado, lograr bom êxito, e a terra que você pisar fora lhe dar como herança, anda na diretriz do Senhor, obedece às leis e os mandamentos do Senhor, que tudo te irá bem. Ordenança de Deus, instrução de Deus, passada de pai para filho. Deus é quem? É nosso pai. Somos filhos. E ali começa o chamado de Salomão. Mas só que Salomão, Davi não tinha só Salomão de filho, eram 9 filhos. Mas quando Salomão é projetado, 2 já haviam sido mortos: Aminon e Absalão. Então tinha 7, mas Salomão foi o escolhido para edificar o templo de adoração ao Deus de Israel. Aí se levanta o seu irmão Adonias e começa a fazer uma rebelião e leva até o sacerdote Abiatar para entrar junto com o rei. Cuidado! Muitas das vezes você está resistindo para você não entrar numa contenda, você não ser participante de algo que vai promover um escândalo na vida do teu irmão e na igreja, e você não vigia, e quando você vê, você está misturado ali dentro. Cuidado, que a rebelião ela não acontece só lá fora, não, ela vai acontecer mais aqui dentro. Mas a palavra de Deus diz que o que prevalece, o que confide de engano, não prevalecerá na congregação do justo. Ele será como uma palha seca, vai bater o vento e ele vai parar lá fora. Mas cuidado, Deus te escolheu, você está recebendo instrução do Pai, mas vai se levantar alguém, ou pode possivelmente se intitulando até teu irmão, porque ele não consegue esperar o tempo dele. O tempo e a espera faz as pessoas tomarem decisões precipitadas, faz o profeta ultrapassar a frente de Deus. E ali Adonias leva Abiatar e também consegue levar Joabe, o homem de guerra de Davi. Nem sempre o que parece que está do nosso lado está junto com a gente. Mas Davi é homem de Deus. Não adianta tentar atrapalhar a caminhada e a escolha que Deus projetou para o irmão. O que é dele é dele, o que Deus deu a ele é dele. Você vai tropeçar e vai dar com os pulos na água, mas há uma palavra de vitória para a tua vida, meu irmão. Se alguém foi usado para tentar saquear, Deus hoje manda dizer: hoje ele vai restituir
dele é justa. A boa medida, sacudida, transportante, ela vem pelo regaço e ela vai enchendo. A aljava se enche de flecha, a botija se enche de azeite. Oh, aleluia! Não mexe com aquele que tem a unção de Deus. Procura ter essa unção também, para que você, junto com ele, esteja unânime e consiga vencer, alcançar a sua bênção e a sua vitória. Aleluia! E nós vamos encontrar ainda mais em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Nós vamos ver como Deus fez um pacto com Salomão. Deus que escolheu. Salomão, ele não pede riqueza, ele não pede para ser próspero materialmente. Salomão, ele teve logo a visão de que para ele edificar o templo, ele precisaria de visão espiritual. Ele precisava ter todo um aparato e ter ao lado dele homens fiéis, homens de Deus, mulheres de Deus, para ele fazer essa obra. E diz a palavra que Deus era com ele, que tudo que ele pedia, Deus assim o fizera, o concedera. E falou, porque ele pediu sabedoria, Deus fez Salomão ser o homem mais rico do Oriente. Eu não estou falando aqui que é proibido você ter bens. Afinal de contas, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. É bíblico. 1 Coríntios 15, versículo 59 diz que no mais, sedes firmes, constantes e abundantes no Senhor, porque o trabalho das vossas mãos no Senhor não é em vão. Se você está trabalhando, você é merecedor do seu salário. Aquele que planta, que semeia, tem que ser o primeiro a desfrutar, tem que ser o primeiro a comer. Se você foi na minha frente, começou a cavar poço, é natural que você beba da água primeiro. Mas eu te digo uma coisa, Deus te levantou com força para você cavar poço, para você cavar cisterna, não só para você beber água, mas para você compartilhar e dividir com o necessitado. Deus escolheu você como abençoador. Deus levantou você como um arauto, como uma coluna. Não para você ficar rastejando o tempo todo, dizendo não consigo, eu não posso, eu não vou chegar lá. Eu repreendo esse pessimismo do inferno. Eu repreendo essa palavra de derrota. Eu repreendo esse desânimo em nome de Jesus. E declaro o crescimento e a graça de Deus te conduzindo. Oh, glória a Deus! E nós vamos ver ainda em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Nós vamos ver também Davi instruindo a Salomão. Salomão, meu filho, tu foste escolhido para edificar um templo de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Manda tu, põe na presença de Deus, conhece Deus, serve-o com o coração íntegro e com a alma voluntária. Sabe que ele te escolheu, para edificar esse templo. E não só isso, ele já separou os ministros, já separou os sacerdotes, e já tem voluntários doando, se oferecendo para ajudar a construção. O projeto de Deus, ele é perfeito, ele é bom e ele é agradável. Você não vai construir nada sozinho. Deus vai gerar recursos. Levanta e caminha, que eu te farei
sua vida. Agora eu vou falar para a igreja sobre o templo. Era um lugar de adoração a Deus. Por 3 anos, Salomão se dedicou a comprar os melhores materiais de construção. 3 anos. Ele ia de lugar em lugar, só comprava o melhor, porque para a casa de Deus tem que ser o melhor. Não traga qualquer coisa, não dê qualquer coisa, tem que ser o melhor. Quer receber algo novo de Deus? Faça algo que você nunca fez para Deus. Faça isso que você vai ver a diferença. 3 anos só separando, comprando materiais de construção. No 4º ano, ele começa a construir. Foram 7 anos que levou até esse templo ser totalmente edificado. 153 mil pessoas envolvidas na obra. Presta atenção no que eu vou te falar. 30 mil eram de dentro, eram israelitas. 123 mil era de fora. Voluntários, cara. Espontaneamente eu vou. Mas você não vai ganhar nada, mas eu vou. Porque eu amo a casa do meu Deus. Eu tenho que zelar. Eu tenho que proteger Fernando. Eu tenho que cuidar dos utensílios da casa de Deus. Para a casa de Deus. Por dentro do templo, pedras acinzentadas, do piso até o teto. Pedras de 6, aproximadamente 7 metros quadrados cada uma. Mas Deus mandou o Irão, um homem lá de Tiro, tinha que fazer serviço de pedra, tinha Irão. Tinha que fazer escultura, esculpir, tinha Irão. Tinha que fazer no bronze, tinha Irão. Oh, aleluia. Tinha que botar púrpura, ele entendia de púrpura. Botava linho, ele entendia do linho. Deus não te deixa sozinho. Ele coloca quem sabe trabalhar do teu lado. E se você não sabe, se disponibilize para aprender. Se você não sabe orar, a minha Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas é voluntário. Se dou, eu quero orar. Se você não sabe pregar, se dou para pregar, porque é a palavra que te ensina, é a palavra que admoesta, é a palavra que te esclarece, é a palavra que traz o conhecimento, é a palavra que traz a aplicação, a habilidade, é a palavra que traz o discernimento. Estava lá Irão, mexendo. As pedras acinzentadas eram para o lado de dentro. O que significa isso lá de dentro? As pedras acinzentadas eram as pedras mais bem trabalhadas, o esmero, o cuidado para fixar. Da corpo aqui era a casa de Deus, não acertar. Está lascado aqui, tira e bota a outra. Mas aqui dá uma brecha e junta. Oh, canto e como a caça e como a nai. Tem coisa que ainda não estão sabendo colocar, mas hoje vai descer uma unção de sabedoria sobre a igreja. E o que não estava conseguindo fazer, nós vamos conseguir fazer pela sabedoria do Espírito Santo de Deus. Coloca a pedra, Jorge. Rejunta a pedra, Joseilson. Corte a pedra, Marcelo. Carrega a pedra, Sérgio. Compre a pedra, irmão. E assim a igreja vai crescendo. O templo vai ser adornado. Vai ser edificado com a mão de obra do
Senhor.